Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Quero falar sobre o politicamente correto, um termo que, apesar de ter surgido lá no século XVIII, está sendo muito usado ultimamente, principalmente depois do advento das redes sociais. Mas antes que a gente fale sobre isso, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo e que principalmente se inscrevam no canal. Observe aí se você ainda não for inscrito, clique aí no botão inscrever-se e dê uma força para o canal, ok? Vamos então falar sobre o assunto de hoje, o politicamente correto. Dizem que esse termo surgiu lá em 1793, quando a Suprema Corte Americana disse que seria politicamente correto fazer um brinde ao povo americano e não ao país Estados Unidos. Então, ou seja, é uma coisa que vem de longa data, mas que quase não se via falar antes do advento da internet. Antigamente não se colocava em prática o tal do politicamente correto. E hoje tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, você tem que estar pensando se isso é ou não politicamente correto. Ou seja, esse termo ele está sendo utilizado como um freio para que as pessoas deixem de fazer ou deixem de falar coisas porque pode não estarem enquadrados no politicamente correto. Por exemplo, alguns anos atrás, era normal, numa reunião entre amigos, um grupo de amigos, fazerem piadas. Contarem piadas de português, piadas de índios, piada de homossexuais, etc. Hoje, isso é considerado politicamente incorreto. Nas escolas, por exemplo, quando eu era criança, todos tinham apelidos. Ninguém ficava traumatizado, não existia bullying. Hoje, não se pode mais os coleguinhas colocarem apelidos uns nos outros, porque senão eles vão ficar traumatizados psicologicamente. E isso é bullying. Mais recente agora é aquele caso de menino não nasce menino e menina não nasce menina. Tem que deixar crescer para saber, para que se decida o que quer ser. Ou seja, esse pessoal, eles são contra a ciência, por causa do politicamente correto. Porque, segundo eles, é politicamente correto deixar a escolha para a pessoa, inclusive do sexo, que hoje eles chamam de gênero. Então, a criança nasce ali, mesmo que você está vendo ali a genitália da criança, sabendo se é do sexo masculino ou feminino, mas, segundo esse pessoal que defende esse politicamente correto, eles dizem que tem que ter a escolha, tem que ter o livre-arbítrio para escolher, inclusive, que gênero quer ser quando crescer. Essas mesmas pessoas nos chamam de negacionistas, porque dizem que nós negamos a ciência. Bem recente agora, o uso de um remédio para combater o vírus chinês, e como esse remédio não tem comprovação científica, apesar de estar curando várias e várias pessoas, quem defende o uso dele é chamado de negacionista por essas pessoas. Ou seja, você está negando a ciência. Mas quando eles defendem que um menino não é menino e uma menina não é menina, ou seja, uma criança que nasceu com a genitália do sexo masculino não é menino, quando essas pessoas defendem essa aberração, elas não se acham negacionistas, ou seja, elas não se acham que estão indo contra a ciência.
para ver a força que tem o termo politicamente correto que foi criado lá no século XVIII, que foi pronunciado pela primeira vez, pelo menos que se sabe, né? E hoje está tão em alta com o advento das redes sociais, principalmente. E principalmente com a chegada nas últimas décadas da esquerda ao poder. E agora a coisa ficou mais aflorada ainda com a perda do poder pela esquerda em vários países, inclusive no Brasil, e eles querem fazer disso uma guerra. É uma guerra cultural onde eles querem empurrar goela abaixo o politicamente correto. E se você se disser contrário, você é taxado de preconceituoso. Você é um preconceituoso que você não aceita que uma criança que nasce com o sexo masculino seja um menino e que uma criança que nasça com o sexo feminino seja uma menina. Você tem que esperar com que eles cresçam para que eles decidam o que querem ser. Antigamente, eles cresciam para decidir se queriam ser médicos, professores, policiais, cantores, jogadores de futebol. Agora, as nossas crianças, devem crescer para escolher se querem ser meninos ou meninas. E eles juram que isso está certo e que se você for contra, você está errado e você é um puta de um preconceituoso. Bom, então, meus amigos, diante de tudo isso, eu sou politicamente incorreto. Não sei você se também é politicamente incorreto ou se você é da turminha da lacração do politicamente correto, onde uma mulher pode representar o Dia dos Pais, onde uma empresa contrata uma pessoa do sexo feminino que se acha ser um homem para representar o Dia dos Pais. Não sei se no Dia das Mães também teremos uma pessoa do sexo masculino representando as mães brasileiras. Eu só sei que eu não concordo. E eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa que deve ser sagrada. Ela está na Constituição, apesar de hoje em dia estar sendo cerceada para muita gente já. Ela é um direito constitucional, a liberdade de expressão. E eu me expresso. Me dou o direito de me expressar, dizendo que não concordo com esse politicamente correto que está hoje em voga no Brasil, principalmente. Ok? Então, meus amigos, era isso por hoje. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tenhamos aí uma ótima semana.